noite a todos e a todas. Primeiro, dizer assim que satisfação enorme estar aqui pela primeira vez, aqui na Unila, aqui em Foz do Iguaçu também, minha primeira vez, e ver um ambiente tão internacional, tão de integração. Acho que esse que é o sentido dessa universidade, né? Acho que eu nunca vi uma semana acadêmica apresentada em 3 línguas, então parabéns vocês aí pela organização, né, e por fazer esse gesto tão bacana que inclui todo mundo, né? Sei que tem gente do Haiti aqui que fala francês, não só do Haiti, mas enfim, espanhol, português e francês aqui contemplados, né? Eu estou assim bem contente com o convite, quero agradecer demais os alunos, né? O Patrick que entrou em contato comigo, né? Patrick, eu estava em plena campanha eleitoral, até algumas semanas atrás eu estava na rua pedindo voto, tá? Eu era candidato a deputado estadual lá em Santa Catarina, e o Patrick entrou em contato comigo pelo WhatsApp, e assim, pô, professor, meus colegas falaram que eu era meio doido, e eu sou mesmo, eu vou pedir no meio da tua campanha para ser palestrante da semana acadêmica, e daí eu falei assim, tá, quando é que vai ser? Antes de 7 de outubro não me convida para nada. Eu falei, não, fica tranquilo que vai ser lá no mês de novembro, né? Eu tô tão perdido, cara, assim, enfim. Não só a campanha, como a pré-campanha também é muito forte, assim, são 20 meses pelo menos de mergulhar, assim, uma dedicação muito grande. E, enfim, estou contente de estar aqui, contente de estar de volta à universidade. No dia seguinte da eleição, voltei para dar aula na universidade, sou professor de políticas públicas na UDESC, né, na Universidade do Estado de Santa Catarina, e daí eu quero agradecer também a professora Maria Lúcia, né, por ter também reforçado o convite e ter me acompanhado, enfim, ter permitido a minha vinda para cá. O meu amigo Rodrigo Pimenta, né, que além de ex-orientando Fernando Coelho, foi nosso residente em gestão pública municipal lá em Santa Catarina, um programa que os alunos do curso de administração pública criaram, juntamente com os professores, a universidade criou um programa de residência, como na residência médica existe, nós criamos um programa de residência em gestão municipal, em que egressos, pessoas formadas em administração pública, assumiram cargos comissionados em processo seletivo técnico meritocrático, e um dos caras que passou nesse processo seletivo foi o Rodrigo Pimenta, né? E ele foi lá para a cidade de Palhoça, assumiu um cargo comissionado lá e ficou trabalhando por um ano, exatamente um ano lá, e fez grandes mudanças lá na prefeitura de Palhoça, e depois aproveitou o concurso aqui, o processo seletivo da Unila, para vir para cá. Muito bom te ver, estendendo também os cumprimentos a todos os professores, né, que já tivemos a oportunidade de conversar ali na hora do café. Eles me ofereceram um chá de coca, tá, pessoal? Se eu falar meio rápido, com os olhos meio esbugalhados aqui, vocês acham que eu sou o quê, né? Chá de coca, vou dar uma melhorada aí no astral, né? Pois então, eu acho que assim, eu fui convidado para falar sobre os desafios do campo de públicas, né? E assim, eu acho que para a gente conseguir falar sobre os desafios atuais do campo de públicas, a gente deveria fazer talvez uma retrospectiva histórica aí do nosso campo de públicas. Acho que todo mundo sabe alguns fragmentos, né? E eu também sei alguns fragmentos, a gente vai juntando nossos fragmentos e vai compondo uma história, né? Para depois a gente ter um panorama atual e daí sim, olhar para frente pensando nos desafios do nosso campo de públicas, né? Para quem não sabe, o campo de públicas ele é um campo do saber, ainda em formação aqui no Brasil. Quando a gente vai, sei lá, para os Estados Unidos, para a Europa, existe uma área que eles chamam de Public Affairs, que é a área de assuntos públicos, né? E aqui no Brasil a gente resolveu denominar de campo de públicas, não tinha nenhum tipo de nome mais adequado. O professor Jamur também foi a primeira pessoa aqui da Unila que eu conhecia, né, quando era professor lá na Federal, pró-reitor, também colega de pró-reitoria de planejamento aí. Obrigado por ter viabilizado o orçamento aí, professor Jamur. Então, assim, o campo de públicas ele é um campo de conhecimento e informação, né? Se a gente for ver, o campo da administração está muito mais consolidado, o campo do direito, as engenharias, a medicina são cursos bastante tradicionais, né?
E o nosso curso, ele lá fora, ele já está mais adiantado, assim, né? Os cursos de administração pública, eles já têm a sua identidade própria, tem seus congressos próprios, seus professores próprios, você já está virando uma área disciplinar, né? Quando um campo do conhecimento ele nasce muito multidisciplinar. O que quer dizer isso? Ele nasce bebendo de outras fontes, né? E a gente é um pouco assim ainda no campo de públicas, né? A gente pega um pouquinho da economia, um pouquinho da ciência política, um pouquinho da administração, da sociologia, e vai juntando isso e traz isso num liquidificador, e isso ali é o nosso campo de públicas, né? A partir do momento que isso ali vai se consolidando, esse suco dessa vitamina feita nesse liquidificador vai se consolidando, vai virando uma vitamina própria, que tem um sabor próprio, tem uma literatura própria, tem eventos próprios, né? Tem referências próprias, tem linguagem própria, né? Você vai vendo, por exemplo, que na economia eles têm um economês, um jargão de economia, que se tu não é economista tu não sobrevive, né? A psicologia a mesma coisa, na pedagogia, em áreas mais consolidadas eles também os seus jargões, né? E o nosso campo ele está caminhando nessa direção internacionalmente, né? Aqui no Brasil ainda nós não temos isso ainda tão consolidado, nós estamos passando isso em plena, vamos dizer assim, institucionalização do campo de públicas. Eu vou falar sobre isso, né? Quais são as áreas que compõem o campo de públicas, né? Administração pública, gestão pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas, gestão social e ciências do Estado. Essas são as 6 áreas que compõem o campo de públicas, né? E se a gente for ver historicamente, é uma história muito recente esse nosso campo do conhecimento, né? Os primeiros cursos que nasceram na área do campo de públicas, o primeiro foi o da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na década de 60. Foi criado o primeiro curso de administração pública. Depois, por um tempo, ele parou, ele não teve continuidade, mas daí foi criado um curso lá na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, e também na Fundação João Pinheiro, Minas Gerais. Depois, o terceiro curso que foi criado foi o da UDESC, que é nosso lá da ESAG, lá de Florianópolis, curso de administração pública, tanto em Floripa quanto em Balneário Camboriú. E depois o da FGV foi reativado, né? Então, assim, se a gente for pensar, 15 anos atrás, nós tínhamos 3 cursos de administração pública no Brasil. 3. Então, olha só o quanto a gente está engatinhando e quanto que vocês são pioneiros nessa área, tá? De lá para cá, vamos dizer assim, de 2004, 2005, começou um trabalho de proliferação do campo de públicas, né? E começou a crescer numericamente, qualitativamente, e hoje nós somos já um campo de conhecimento com 200 cursos nessas 6 áreas do conhecimento aí, 200 cursos de graduação, entre os tecnólogos, entre os ensino à distância e os ensino presenciais. São 200 cursos, então existem 200 pessoas como vocês que estudam administração pública e políticas públicas, que é o nome do curso que foi dado aqui, né? Acho que alguns elementos bem importantes para a gente entender o porquê dessa expansão pós 2003, 2004. O primeiro deles, eu diria assim, talvez o fundamental da retomada do interesse, ou vamos dizer assim, do enaltecimento do interesse pela administração pública, foi de 95 até 98. O Luiz Carlos Bresser Pereira foi ministro do Planejamento e Orçamento e Gestão, e ele criou aquele plano diretor da reforma do aparelho do Estado, em que ele propunha fazer um processo de modernização do Estado brasileiro, reforço das carreiras de gestão, né, aquelas carreiras chamadas de EPPGG, especialista em política pública e gestão governamental, e principalmente assim a questão da revisão do papel do Estado, né? Ele pegou teoricamente muito do que ele tinha aprendido na London School of Economics, lá na Inglaterra, que era chamada nova gestão pública. Você já deve ter aprendido a falar sobre nova gestão pública, administração pública gerencial. Ele que foi a pessoa que traduziu muito inicialmente esses termos para o português. Ele trouxe, lá era New Public Management, que já era um movimento que acontecia na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Austrália. Também tinha o Entrepreneurial Government, ou seja, o governo empreendedor nos Estados Unidos, na época ali do Bill Clinton,
e do Al Gore, que eram as pessoas que estavam implementando também modernização de gestão ali. E ele traduziu esses termos para a literatura brasileira. Um dos artigos principais foi aquele publicou em 95 na revista do Serviço Público. Então, se vocês quiserem pesquisar aí, né, da administração pública burocrática a gerencial, o nome desse artigo aí é um artigo fundamental para entender o porquê que a gente está aqui hoje, né? O fato de ter dado uma chacoalhada, pelo menos teórica e de tentativa com aquele plano diretor, fez com que a gente pensasse os nossos modelos de gestão. Nosso modelo de gestão, a gente sabe, né, sempre foi um modelo de gestão, desde 37, 38, um modelo mais burocrático de gestão, e a gente começou a olhar a gestão como uma área de política pública. Acho que isso é bem importante vocês entenderem, assim, né, que vocês certamente entendem porque eu curso Administração Pública e Políticas Públicas. Mas, assim, a área de gestão sempre foi vista como uma área meio que não tem, vamos dizer assim, é uma área meio, a área de administração. Meio que vamos dizer assim, isso é os administradores que cuidem, né? Nós definimos a política, os administradores que cuidem, né? Mas não, a área de administração é uma área política também. É uma área de interesses, jogos de poder e assim por diante. Então, da mesma forma que a saúde tem a sua comunidade epistêmica, são as políticas nacionais de saúde, o SUS e assim por diante, campanhas de vacinação. Da mesma forma que a educação tem os planos nacionais, né, de reforço da educação básica, das avaliações de ensino médio, do ProUni, né, que inclusive o Reúne, né, no caso, que ajudou a estruturar essa universidade aqui, que são planos nacionais de educação, é uma área de política pública, meio ambiente é área de política pública, a área de gestão é também uma área de política pública. Então, o que a gente chama essa área de política de gestão pública, ou seja, uma área de política pública em que você entende o ciclo de política pública de uma área que tem empreendedores, tem interesses, tem tomar as decisões, tem problemas de implementação, tem falhas, tem orçamento, tem extinção. Tudo isso é uma área chamada área de política de gestão pública, que nada mais é, as várias políticas de gestão pública, na verdade, são as reformas administrativas, né? Quando você pega várias pequenas políticas de gestão pública, pequenas iniciativas de mudança de uma estrutura, que ele consolidou de 95 a 98, é você fazer uma tentativa de reforma administrativa. Então, aquela reforma administrativa meio que assim, opa, essa área ela existe. Essa área ela existe, ela precisa de conhecimento. E precisa de conhecimento, a gente precisa de pessoas preparadas para fazer esse conhecimento andar, certo? Então, esse talvez foi o elemento inicial bem importante. O segundo elemento bem importante, eu acho que, principalmente para nós do setor acadêmico, não tanto do setor prático, mas foi o governo Lula, né, de 2002 até 2010, ele fez uma revolução do ponto de vista de expansão do ensino superior no Brasil, público, e junto com isso o campo de públicas cresceu, né? Então, a gente tem muito o rescaldo do aumento das universidades. Muitas dessas universidades que nasceram tinham lá um curso de administração pública, até porque elas era sempre feito estudos locais para ver que cursos já existiam e onde já existia administração privada, né, não tinha por que você chover no molhado no município da administração privada, se dava administração pública. Então, esse é um dos grandes motivos de a gente ter vários cursos de administração pública, políticas públicas, gestão pública e assim por diante. Então, o nascimento, o governo Lula, ele deu bastante ênfase na expansão da produção do conhecimento, da disseminação do conhecimento, inclusive gestão pública, por causa que inclusive se tinha essa visão, né, de que era necessário qualificar cada vez mais nossos quadros para assumirem posições de comando, seja através de concurso, seja como indicação política ou através dos nossos cargos eletivos, né, pessoas mais preparadas para a gestão pública, né. Também nesse movimento que houve, vamos dizer assim, o Lula assumindo o poder e trazendo essa expansão do ensino superior, ao mesmo tempo alguns governos que daí estaduais começaram a implementar reformas administrativas também inspiradas naquilo que o Bresser tinha feito. Eu acho que os dois principais casos que a gente se lembra é o governo de Minas Gerais, né? O governo do Aécio Neves foi um governo que botou a bandeira da gestão pública como bandeira prioritária. Ele botou isso com o chamado choque de gestão, foi a bandeira dele de ir para ganhar as eleições em 2002, na época que o Lula ganhou a eleição
nacional. Ele ganha a eleição em Minas Gerais colocando a questão do choque de gestão, né? Também contratualização, a questão, né, de perfil técnico nos cargos comissionários, a questão de meritocracia no setor público, que sempre foi um tabu, né? A questão de você fazer diferenciação do setor público. Então, novas agendas também de transparência e de eficiência da gestão são colocadas nos governos estaduais. Isso reforça ainda mais a necessidade de quadros para isso. O outro governo que fez bastante propaganda de política de gestão pública, de reforma administrativa, foi o governo do Eduardo Campos, lá em Pernambuco, né? Então, é outro governo que botou esse elemento muito forte e fez com que, de novo, o tema de gestão pública passe a ser entendido como tema apetitoso politicamente. As pessoas compram isso do ponto de vista de voto, né? Ou seja, eu voto nele porque ele é um bom gestor, eu voto nele porque ele vai fazer modernização do Estado. Não apenas por causa da saúde, educação, meio ambiente, mas também por causa da gestão. Então, eu digo para vocês, eu só estou aqui, muitos professores só estão aqui porque o tema de gestão pública passa a ser interessante politicamente. É isso aí, vocês só estão aqui por causa disso. Se não fosse uma coisa assim, ninguém dá bola para isso, não se criava curso, não se criava, né? A gente não delimitava nossas carreiras para esse tipo de área, né? E outro elemento que eu acho que é importante é o chamado PNAP, né? O Programa Nacional de Apoio à Administração Pública, o Programa Nacional do Ensino à Distância, né? Também criou vários cursos. Hoje eu não sei a estatística exata, mas desses 200, eu acredito que pelo menos 40% deles são cursos à distância, né? Daquele Programa Nacional de Ensino e Administração Pública, que várias universidades, por edital, conseguem verbas, conseguem bolsas. Lá em Santa Catarina nós temos um programa tanto de graduação quanto de pós-graduação para várias cidades, o que faz ser muito mais barato você ensinar para pessoas de cidades menores, que não precisam de deslocamento, vai para o polo presencial uma vez por semana e assim por diante. Então, é uma outra força motriz aí da nossa expansão com o nosso campo de públicas, né? Então, isso, quando você começa a ter muita gente em torno disso, começa todo mundo meio que se conhecer e tal, aí começa a criar o que a gente chama de institucionalização do campo, né? Criar instituições representativas daquilo. Quando a gente precisa falar com alguém, a gente tem que ter alguém que vai no nosso lugar, que nem nos líderes de turma, que nem nos centros acadêmicos, a gente precisa institucionalizar. Isso também a gente fez com o nosso campo de públicas, né? Em 2007 é criada a FENEAP, né, a Federação Nacional de Estudantes de Administração Pública, que hoje é chamada de FENECAP, né, Federação Nacional de Estudantes do Campo de Públicas. E nesses encontros, que eram os ENEAPs, né, os Encontros Nacionais de Administração Pública, começou em São Paulo, depois veio para Santa Catarina, depois Minas, foi espalhando, e hoje os ENEAPs acho que já giraram todas as regiões. Se não me engano, na verdade todas não, acho que não foi ainda para o norte. Mas o último encontro foi no Nordeste, né? Então, assim, os encontros de estudantes é uma coisa muito vibrante. Não sei se... Quem daqui já participou de um ENEAP? Não? Ninguém? Cara! Então, assim, vocês não podem perder pelo menos o ELECAP, que vai ser em Matinhos daqui a algumas semanas, é isso? E vocês vão para o ELECAP? Quem vai para o ELECAP aqui? Levanta o braço. Se tiver ônibus, né, Pimenta? Se tiver ônibus, né, Jamur, se te agiliza aí com esse ônibus aí, rapaz. Botar a pesada aí no micro-ônibus aí não vai dar certo, né? Assim, é um lugar muito vibrante para vocês encontrarem os pares de vocês, vocês olharem na cara das pessoas que pensam as mesmas coisas que vocês, que estão estudando, estão com apetite de conhecimento, estão com as mesmas ilusões e as mesmas esperanças de serem agentes de mudança. Então, participe dos encontros, os nacionais acontecem uma vez por ano, e esse regional vocês vão ter a oportunidade desse ano de participar. Então, realmente, quem não puder ir com a van, nem que, sei lá, rache um carro, gasolina, enfim, né? Sei lá, dá um jeito. Faz muito, né, professor? Faz muito bem e é uma coisa que marca a vida das pessoas. O campus lá de Matinhos é muito legal, né? Fora que tem uma praia bem bonita ali na frente, né? Ajuda, né? Então, assim, a nossa institucionalização, nossos encontros nacionais, olha só como é que foi interessante. Os professores pegaram carona nos encontros dos alunos para começar a formar os seus fóruns. Então, não foram os professores que começaram a criar
vamos dizer assim, os seus encontros, os alunos foram de penetra. Não, ao contrário, os alunos faziam esses encontros, e encontros de conteúdo, encontros com palestra, não era encontro só para, sabe, ir lá viajar e tomar cerveja até cair. Não, isso aí tinha um pouquinho, assim, né? Mas era mais palestra, tá? Sempre foi mais palestra, tá? E os professores iam junto e participavam do fórum dos professores do campo de públicas, né? Então, ano a ano, os professores, os coordenadores dos cursos sempre são convidados a participar, tem um mailing dos professores, tem um blog dos professores, e os encontros presenciais são muito importantes, né, para algumas batalhas, né? A principal delas que a gente fez nos últimos anos foi a luta pelas diretrizes curriculares nacionais do campo de públicas. Esse foi uma vitória, realmente, acho que já tem gente fazendo mestrado, estudando, fazendo TCCs, doutorado, estudando essa campanha de advocacy, ou seja, a campanha em torno de uma causa que é a causa do campo de públicas, que tinha que marcar a sua identidade curricular diferente da administração privada. E isso a gente conseguiu por muitos anos batalhando, os alunos e professores lado a lado, né, muitas idas a Brasília, muitas lutas contra corporações nacionais, como a Confederação, o CFA, né, o Conselho Federal de Administração, e a ANGRAD, que é a Associação Nacional de Cursos de Graduação em Administração, foram duas organizações que tiveram um papel muito de tentar bloquear a criação da nossas diretrizes. Por quê? Dentro de uma lógica sei lá, da ANGRAD, quanto mais alunos eu perder, né, pior, né, eu perco o poder, né? Então, assim, e tem aquele entendimento, meio que também de matriz teórica, de que a administração pública nada mais é do que a aplicação dos princípios da administração privada dentro da administração pública. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe muito das especificidades, já aprenderam bastante sobre isso, né? Da nossa multidisciplinaridade, da sociologia, do efeito da ciência política dentro da administração pública, que é muito diferente. O processo democrático, a pirâmide de principal agente é muito diferente, né? Enquanto que na administração privada o dono manda, na sociedade o mando vem de baixo para cima, né? Então, tem muitas diferenças, e essas diferenças exigiram a criação de diretrizes curriculares nacionais, porque efetivamente esse grupo de pessoas que vocês fazem parte, que é o campo, que cada vez cresce mais, conseguiu, né? Além disso, foi criado, então, em cima desse fórum de professores, a SBAP, a Sociedade Brasileira de Administração Pública, criada em 2013, então faz pouco tempo, 5 anos atrás. A ANEP-CP, que é a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas, foi criada em 2014, então assim, 4 anos atrás, muito recente a institucionalização. E outra organização que daí também foi formada não por vocês, mas pelos egressos, a chamada ProPública, que é a Associação Nacional de Profissionais do Campo de Públicas, ou seja, pessoas formadas que ganham diploma e que falam assim, peraí, agora a gente ganhou diploma, a gente vai parar de batalhar? Não, vamos continuar batalhando junto, batalhando pela qualificação dos cargos comissionados, pelo campo de trabalho, pela qualidade dos concursos, pelo perfil dos concursos, né, para que pessoas que tenham perfil de gestão pública possam ter condições de demonstrar o seu valor também nas funções remuneradas, né? Ter emprego, mas não no sentido corporativista, só eu que aprendi administração pública, os outros não podem fazer concurso. Não, que o conhecimento da área de gestão pública seja exigido na hora de um concurso público. O que nós tínhamos até muito recentemente, vai fazer um concurso lá, né, professora Maria Luz, é direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, tá, e o cara decora um monte de matéria de direito e não, né, isso ali é o critério para uma pessoa ser administrador público? Não, né, tem, de novo, conhecimento que vocês estão aprendendo no dia a dia de vocês, além do direito, tem a sociologia, a ciência política, a administração pública, políticas públicas, esse brodo, esse caldo todo aí é que faz realmente ter o conhecimento mínimo. E fora o conhecimento, os concursos, né, passar para outros elementos que não apenas o conhecimento, mas sim as habilidades e as atitudes da pessoa. Então, olha só o que é criado por esse movimento, né? A FENEAP, Federação Nacional de Estudantes de Administração Pública, a SBAP, Sociedade Brasileira de Administração Pública, a ANEP-CP, dois fóruns, e até uma diferenciação rápida. A SBAP é mais focada na pós-graduação, e a ANEP-CP é mais focada na graduação, e a ProPública, que é uma associação de pessoas formadas em gestão pública, como vocês, que formaram uma associação de profissionais.
Então, dos eventos, né, os NECAPs, depois os ERECAPs, hoje tem os encontros regionais, os encontros brasileiros de administração pública, IBAP, esse ano foi em Viçosa, ano passado foi em João Pessoa, ano que vem vai ser na Bahia, o ENEP-CP, que é o Encontro Nacional do Campo de Públicas dos Professores, que também os alunos também participam. Também, esse aí é encontro a cada 2 anos, tá? O que a gente tem hoje, né? Qual é o nosso panorama, né? Nós temos literatura própria da área. Eu vou dizer para vocês, assim, eu escrevi esse livro, acho que alguns de vocês utilizam em algumas matérias, né, que é a matéria de políticas públicas, né? Porque esse livro em 2010, esse foi o primeiro livro didático de políticas públicas publicado aqui no Brasil. E daí em 2013 foi feita a 2ª edição. Então, assim, vocês imaginam a dureza que tu fazer um curso que não tem literatura, que não tem material, né? Eu lembro que quando eu entrei na UDESC em 2009, eu fui professor de Relações Intergovernamentais. E daí eu pensei assim, puxa, eu vou ter que dar essa matéria, que legal. Então eu vou ter que catar a literatura, e não tinha. E daí eu cheguei um dia e eu falei assim, vou procurar no Google, né, para saber o que tem aí de literatura e tal. E daí eu botei Relações Intergovernamentais, daí eu botei Enter, o primeiro hit que veio era a ementa da minha disciplina. Eu pensei assim, estou ferrado, se a minha própria disciplina é a referência curricular de Relações Intergovernamentais, é porque eu vou ter que catar borboleta por aí para achar literatura, né? Então pensa isso em orçamento, em gestão de pessoas, né? Quem é que estava falando? Isso, que o Sandro Berg, por exemplo, escreveu aquele livro de gestão de pessoas também muito recentemente, acho que faz 3 anos, né? Faz gestão de pessoas do setor público, né? Então não tinha, né? Muita literatura era aquela gestão privada adaptada, e não é a mesma coisa. Concurso é totalmente diferente de modelos de coaching, de hunting, de gestão de competência do setor privado, né? Então, realmente a questão do avanço da literatura é uma marca, e é o convite, né, que todos vocês, são tantos professores quanto alunos, mestrandos, que vocês se enxerguem como pessoas que também têm que deixar suas marcas nos seus TCCs, nas suas dissertações e mestrados, organizem literatura, tanto em artigos. Hoje ali na sala tinha um estudante, né, do Haiti, né, que estava estudando literatura sobre gestão pública em diversas revistas, não só estudar, mas também produzir isso, né? Vocês também são atores protagonistas, vocês, na verdade, é realmente muito embrião ainda o que nós estamos vivendo, comparado com aquilo que já está sacramentado aí na Europa e nos Estados Unidos, né? Na nossa área, na pós-graduação, olha só, foi um grande avanço, tão grande quanto as diretrizes curriculares nacionais. Hoje, a área da CAPES na pós-graduação da administração pública não está mais subordinada à ciência política e não está mais subordinada à administração. Hoje a área se chama Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Então, assim, foi reconhecido pela pós-graduação que a área de administração pública não só é importante, como a área inteira começa com o nosso nome, que é administração pública, administração de empresas, ciências contábeis e turismo, né? Isso é tão forte porque a avaliação das revistas científicas também é pautado nisso. Imagina, né? A gente publica numa revista lá de administração, sei lá, empresarial, e daí recebe uma nota mais baixa, vamos dizer assim, porque não é da especificidade do campo. Agora a gente começa a ter nossos próprios canais, né? A revista do Serviço Público já existia, a revista da Administração Pública também existe, mas hoje já tem várias revistas em que vocês podem encontrar conteúdo específico para vocês, né? O Caderno de Gestão Pública, a Revista de Políticas Públicas da Federal do Maranhão, enfim, tem cadernos de gestão pública e cidadania, e várias mídias, vamos dizer assim, que vocês podem baixar arquivos PDF com literatura sobre, né, aquilo que está sendo produzido de mais atualizado no nosso campo, né? Hoje nós estamos 200 cursos de graduação. Outra coisa que é um outro indicador de que nós melhoramos muito, né? Hoje nós temos, além da carreira de EPPGG, que é a carreira de especialista em política pública e gestão governamental do governo federal, nós temos outros 12 estados que têm também carreira de EPPGG. E eu acho que há 4 anos atrás foi criada a primeira carreira de EPPGG municipal. O município de São Paulo criou a carreira de especialista em política pública e gestão governamental, se não me engano, com 500 vagas. Então, hoje realmente já existe
vamos dizer assim, espaços profissionais especializados para vocês, né? Porque o médico sabe onde vai trabalhar, o professor também, né? Enfim, o pedagogo também. Agora, o gestor público, ele precisa conseguir fazer com que aquele valor que ele aprende durante um curso de graduação seja transformado na sociedade. Isso alguns estados já adotaram pioneiramente, né? Também tem outras instituições, né? Acho que tem muito o elemento do empreendedorismo do campo de públicas, né? Das pessoas que saem do campo de públicas, né? Nós temos um professor lá, que é o professor Heidemann, que ele hoje tem 75 anos. Ele foi uma das pessoas que criou o curso de administração pública da ESAG, um dos caras assim, realmente, pensa assim, sabe aquele tiozinho assim, bem querido, assim, bem velhinho, e assim, pô, parece o mestre Yoda, sabe, lá do Guerra das Estrelas. Ele é o mestre Yoda, assim, sabe, ele é o cara, aquele sábio, assim, né? E ele que foi uma das pessoas que fundou o curso, junto com outros professores, Salme e a professora Esther. E daí os alunos, eles dizem assim, professor, mas, sabe aquela história, né, falar com o mestre, né? Mas eu estou fazendo o curso de administração pública e não vejo onde que eu vou trabalhar depois. Eu assim, sim, meu jovem, né? Isso é assim mesmo. Você tem que criar o seu campo de trabalho. Pô, se você olha para o espelho e enxerga essa oportunidade de trabalho. Na verdade é isso, né? A gente pode criar muitas instituições, organizações, consultorias para captação de recursos, para elaboração de projetos, para consultoria em gestão municipal, para capacitação em gestão pública, vou citar algumas, né? Teve uma egressa nossa lá, a Gabriela Tamura, que ela criou um centro de capacitação de servidores públicos, chamado WeGov. Nós governamos, né? WeGov. E eles hoje dão palestra no Brasil inteiro de capacitação, na empresa de energia de Minas Gerais, vão para Brasília, faz capacitação na Bahia, em São Paulo, e assim por diante. Então, assim, vocês, aqui, ó, algum de vocês pode amanhã falar assim, eu vou virar especialista em capacitação de gestão orçamentária municipal. E daí bate no peito, eu vou fazer capacitação de gestão orçamentária municipal. E vai. Você pode criar o seu espaço de trabalho também, né? A Vetor Brasil, não sei se vocês já ouviram falar na Vetor Brasil. A Vetor Brasil também hoje é uma referência para nós do campo de públicas, né? Uma organização que está dedicada a casar oferta e demanda de trabalho, né? Ou seja, vocês que estão ofertando uma habilidade de trabalho com novos governos, inclusive agora vai ter vários, né? 27 governos novos, governo federal, vários deles que foram para a campanha prometendo capacidade técnica, secretariados técnicos, diretorias, gestão, coordenação técnica. Então, Vetor Brasil, o que ela faz é tentar intermediar isso. Olha, tem um governador que não sabe onde catar pessoas competentes, eu vou na Vetor e a Vetor me ajuda a fazer um processo de seleção e também uma indicação de pessoas que se formaram nessa área, né? Empresa de consultoria, que nem tem aquela chamada Elo Group, que embora não tenha sido nascido no campo de público, é uma empresa que dá consultoria no Nordeste, no Sudeste, que tem vários ex-alunos nossos do campo de públicas que trabalham como consultores. O que é o consultor? É um vendedor de conhecimento, né? Então vocês estão adquirindo conhecimento aqui, vão vender mais tarde esse conhecimento para a prefeitura, para o governo do estado, para vocês terem remuneração, mas também com o intuito de melhoria dos processos da gestão de recursos humanos, gestão financeira, enfim, para a governança com as entidades da sociedade civil, né? Tem várias áreas que vocês podem dar consultoria, né? O que eu posso dizer hoje, né? Hoje é uma área multidisciplinar, né? Cada curso tem a sua trajetória, tem a sua história. Aqui eu estava falando com os professores, né? Aqui o curso tem, do departamento, 6 professores, então assim, é uma situação bem peculiar, bem diferente do que encontramos em outros cursos que estão, vamos dizer assim, com mais anos de estrada, né? Tem outros cursos que vieram do serviço social, outros que desmembraram da administração empresarial, outros que meio que foram criados em cima de um grupo da ciência política. Então cada universidade tem a sua peculiaridade. Lá no Nordeste tem muitos cursos da área de gestão social. Então hoje a gente não pode dizer que nós temos uma área, né, da administração pública, mas sim nós temos um campo multidisciplinar em que cada um deles tem a sua peculiaridade, né? Nós temos
dois vieses, eu acho que os modelos de gestão, os mais importantes, né, a nova gestão pública e os modelos de governança são os vieses de modernização do Estado que nós temos, a gente aprende isso, né, o nosso inimigo número 1 aí é a burocracia, a gente combate com ferramentas de eficiência, enfim, da administração privada também, os modelos de nova gestão pública, e também temos como modelos de referência a governança pública, e nós, de forma mais peculiar em Santa Catarina, temos o chamado New Public Service, ou seja, o novo serviço público como modelo de referência, né? Outra questão de panorama atual, né, para fechar o panorama atual e entrar olhando para frente. Nós paramos de crescer nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, o que houve foi a institucionalização das nossas conquistas, que foram as associações, os eventos, os números de cursos, e hoje passaram 4 anos, foram anos bem conturbados, vocês sabem, né? 4 anos de 2 anos, 1 ano e pouco de Dilma, mais 2 anos e tanto de Temer, em que o campo de públicas, na verdade o Brasil inteiro, não só o campo de públicas, mas em vários setores da economia a gente ficou olhando para ver o que vai dar, né? E não tem investimentos, não tem novos passos, o próprio empresariado, governantes, tomar decisão política, está muito difícil. Ontem mesmo eu estava numa banca de mestrado, em que o mestrando estava fazendo uma pesquisa sobre a desregulamentação para a área de pequenas e médias empresas. Tem alguns conselhos nacionais de pequenas e médias empresas, e ele defendeu a dissertação ontem, e ele falou assim, olha, a única preocupação que eu tenho agora, que eu vou ter que estudar esses conselhos, é que eu não sei se a partir de janeiro esses conselhos vão continuar existindo, porque esse governo vai entrar agora é capaz de, tipo, o cara está com a dissertação toda montada para estudar aquilo, e o cara vai ter que ir lá e vai ter que estudar outra coisa, porque vai desaparecer, né? Então, assim, nós passamos 4 anos bem complicados do ponto de vista político, e isso, claro, que teve um reflexo muito grande aí na nossa capacidade de expansão no campo de públicas, né?